Bandidos invadem a casa de Paul, matam sua esposa e cometem atrocidades contra sua filha. Devastado e sem nada a perder, Paul decide buscar justiça com suas próprias mãos. Olá, pessoal! Hoje recapitularemos o filme Desejo de Matar de 1974. E vamos para mais um resumo top! O filme começa com Paul Kersel, um arquiteto de Nova York, curtindo férias ao lado de sua esposa Joanna. Após momentos de diversão e tranquilidade, eles retornam à agitada cidade de Nova York, um contraste gigante com as praias tranquilas onde estavam. De volta à rotina, Paul retorna ao trabalho e conversa com um colega sobre o crescente número de homicídios na cidade. Seu colega defende a adoção de medidas extremas, como a criação de um campo de concentração para lidar com os criminosos. No entanto, Paul discorda, demonstrando compaixão pelos menos favorecidos, o que leva a seu colega a chamá-lo de liberal. Em uma loja de conveniências na cidade, Joanna e sua filha Carol estão fazendo compras, enquanto 3 delinquentes causam tumulto no local. Após finalizarem as compras, que seriam entregues em casa, Joanna e Carol deixam o endereço com um funcionário da loja. Os delinquentes, observando as duas mulheres e percebendo o endereço, acabam elaborando um plano. Eles seguem as duas até o prédio onde moram e conseguem entrar discretamente. Ao chegarem na porta do apartamento, batem fingindo ser os responsáveis pela entrega das compras. Quando Carol abre a porta, os homens invadem o local de forma violenta, atacando brutalmente as duas mulheres. Os homens exigem dinheiro, mas logo percebem que as mulheres têm apenas $7. Frustrado com a quantia irrisória, decidem compensar de outra maneira pelo tempo que perderam. Um dos delinquentes abusa de Carol, enquanto o outro ataca brutalmente Joanna, desferindo violentamente golpes em sua cabeça. Antes de fugirem, o terceiro homem aplica um golpe final em Joanna, e Carol, ainda debilitada e atordoada, se esforça para alcançar o telefone em busca de ajuda. Paul está em seu escritório quando recebe uma ligação do marido de Carol, Jack. Inicialmente, ele supõe que se trata de um desentendimento conjugal, mas logo descobre que sua esposa e filha estão sendo levadas às pressas para o pronto-socorro. Em estado de choque, Paul corre para o hospital e se encontra com Jack. Ao chegarem, são recebidos pelo oficial Charles, que informa de forma vaga que Joanna e Carol foram agredidas, sem fornecer mais detalhes. Paul, à beira da impaciência, tenta controlar a frustração com Jack. Ele nota uma enfermeira, mas ela não parece prestar atenção nele. Logo, o médico se aproxima e, de forma abrupta, informa que Carol sobreviveu, mas que, lamentavelmente, Joanna não resistiu e faleceu. Em seguida, um funeral é realizado e Paul e Jack estão presentes. Após a cerimônia, Jack convida Paul para ir ao apartamento deles, mas Paul prefere ficar sozinho. Ele se despede de Carol, que em estado de choque, mal consegue reconhecer sua presença. Ao se afastar, Paul lança o último olhar para o túmulo de Joanna antes de deixar o local. Alguns dias depois, Paul visita a delegacia e pede para falar com o oficial Charles, recebendo instruções para esperar. O oficial Charles, então, o conduz para uma sala onde pode falar com o detetive, responsável pelo caso de sua esposa. Paul se encontra com o detetive e os dois se sentam para uma conversa. O detetive informa a Paul que algumas pessoas que estavam no supermercado se lembram dos 3 homens, mas ninguém conseguiu identificá-los até agora. Ele menciona que ainda não conseguiram falar com Carol, pois Jack pediu que desse alguns dias para que ela se recuperasse. Paul decide que precisará conversar com Jack em breve. Antes de se despedir, o detetive ressalta que as chances de capturar os criminosos são mínimas. Enquanto isso, Jack enfrenta dificuldades para se aproximar de Carol, pois qualquer toque desencadeia crise de trauma nela. Naquela noite, Paul observa pela janela e vê alguns delinquentes tentando arrombar um carro na rua. No dia seguinte, ele troca $20 por moedas e as coloca dentro de uma meia. Ao chegar ao trabalho, seu chefe, Henry, lhe oferece um projeto no Arizona e Paul pede uma semana para pensar. Ele decide visitar Carol, preocupado porque ela parece estar dormindo demais. Durante a conversa, Paul sugere que Jack leve Carol a outro médico, mas Jack revela que decidiu tirar Carol de Nova York por um tempo. Ele aconselha Paul a ficar longe, pois sua presença poderia afetar Carol. Paul se sente inicialmente frustrado com isso, mas logo se acalma e deseja aceitar o projeto no Arizona como uma forma para esfriar a cabeça. Ao sair, enquanto caminha de volta para seu apartamento, um homem aparece atrás dele exigindo dinheiro. Em um impulso, Paul golpeia o agressor com um saco
de moedas e corre de volta para casa tremendo de adrenalina. Assim que chega, precisa de uma bebida para se acalmar. Depois pega sua arma e se deixa levar pela emoção do que acabou de fazer. Paul chega ao Arizona e se encontra com Ames, um incorporador de terras no aeroporto. Ames leva Paul até sua propriedade para mostrar o que está planejando e em seguida o conduz a um set de filmagens, onde atores estão reencenando uma antiga briga de faroeste. Eventualmente, Ames o convida para um jantar em seu clube de tiro. No campo de tiro, Ames fica impressionado com a habilidade de Paul a manusear a pistola. Paul então revela que atuou durante a Guerra da Coreia, onde atuou como médico de combate e que aprendeu a manusear armas com seu pai, um caçador. Contudo, após seu pai ser fatalmente ferido por um outro caçador que o confundiu com um cervo, sua mãe fez Paul prometer que nunca mais usaria armas. Após algumas semanas, Paul finaliza o projeto residencial de Ames, que fica satisfeito com o resultado. No aeroporto, Ames oferece a Paul um presente de despedida, agradecendo pelo trabalho realizado. Ele se afeiçoou a Paul e o convida a se mudar para o Arizona, caso ele canse de Nova York. Paul embarca de volta para casa, onde é recebido por Jack no aeroporto. Embora Paul esperasse ver Carol, Jack hesita em revelar a verdade. Eventualmente, ele informa que Carol caiu em estado profundo de depressão e agora está catatônica. Paul fica furioso ao ouvir isso e responsabiliza Jack por não cuidar de sua filha, amaldiçoando os médicos que estão tratando Carol. Eles visitam Carol em um hospital psiquiátrico e Paul a puxa para perto, abraçando-a, enquanto ela mantém um olhar distante. Os médicos sugerem internar Carol, pois o seguro dela está prestes a acabar no hospital. Jack, tomado pela raiva, diz que se refere a sua esposa como meras estatísticas no radar da polícia, sentindo-se impotente diante da situação. Paul retorna para casa, onde as fotos de suas férias finalmente chegaram. Ele observa as imagens do amor de sua vida. Ao abrir sua bagagem, encontra o presente que Ames havia deixado, uma linda pistola. Naquela noite, Paul decide sair para uma caminhada pelas ruas. Enquanto atravessa o parque, percebe que um homem o segue de perto. De repente, o homem se aproxima e exige dinheiro, puxando uma arma em sua direção. Sem hesitar, Paul atira no abdômen do homem e foge antes de ser visto. Ao chegar em seu apartamento, ele fica profundamente abalado e vomita no banheiro. No dia seguinte, a polícia está na cena do assalto, onde o ladrão, que morreu devido aos ferimentos, é identificado como um criminoso procurado. No trabalho, Henry chega para aprovar o projeto de desenvolvimento e antes de sair, nota que Paul parece estar muito melhor. Paul concorda, afirmando que realmente se sente assim. Em outra noite nas ruas, Paul observa alguns homens assaltando o empresário. Com calma, ele se aproxima dos assaltantes, que estão armados, e rapidamente atira nos três, perseguindo o último e eliminando-o. Logo, os policiais chegam e começam a interrogar o empresário, mas ele se recusa a fornecer qualquer informação à polícia. Paul e Jack vão visitar Carol, que agora está em um instituto cristão de saúde mental, sobre os cuidados de freiras. Jack expressa sua frustração, acreditando que deveriam ter deixado a cidade há muito tempo devido à violência crescente. No entanto, Paul acredita que o que precisam fazer é se proteger e revidar. Enquanto isso, a polícia começa a investigar os assassinatos dos criminosos. O inspetor Frank convoca toda a delegacia para informar sobre o suspeito que estão procurando, suspeitando que a pessoa esteja em uma onda de vingança. Em um trem da cidade, dois bandidos em busca de assalto começam a observar os passageiros. Eles entram em um vagão e avistam Paul, que está lendo seu jornal. Logo, o trem para e os outros passageiros descem, deixando Paul sozinho com os bandidos. Enquanto um deles fica de vigia, o outro tenta roubar Paul. Com calma, Paul os enfrenta, mata os assaltantes e sai rapidamente do trem antes que a polícia seja chamada. A polícia rapidamente realiza uma coletiva de imprensa, condenando as ações do suspeito e pedindo que ele se entregue. Os repórteres questionam a queda nos assaltos nas ruas, desde o surgimento do vigilante, mas a polícia nega qualquer relação. O inspetor Frank consegue recuperar as compras que o vigilante deixou cair durante o incidente, e a partir do recibo, planeja identificar a loja e verificar os registros de todos que vivem nas proximidades. Jack visita Paul e fica surpreso com a atitude alegre dele, que está ouvindo música e preparando um jantar com bebidas para os dois. Ele se pergunta o que está acontecendo, mas Paul responde que não pode ficar lamentando para sempre. Em seguida, Paul vai a um bar, onde ele exibe de propósito um grande maço de dinheiro, chamando a atenção de dois bandidos. Os homens seguem Paul assim que ele sai da loja, e enquanto caminha em direção à estação do metrô, os capangas o cercam. Armados
armados com facas, eles confrontam Paul, que rapidamente responde atirando, matando um dos assaltantes, enquanto o outro consegue escapar. Os policiais avistam o bandido caído e iniciam imediatamente a perseguição ao suspeito, mas perde Paul de vista quando ele entra no trem. De volta ao seu apartamento, Paul percebe que foi ferido durante a briga e trata de seu ferimento. Enquanto isso, o homem que conseguiu escapar está passando por uma cirurgia, sobre os olhares atentos de Frank. No entanto, o homem acaba falecendo durante o procedimento. Paul ouve as notícias sobre os dois homens que ele matou, que tinham extensões históricas de crimes. As reportagens destacam que os moradores estão começando a reagir contra os criminosos, incluindo uma senhora idosa que conseguiu lutar contra 2 assaltantes e uma equipe de construção que quase matou um dos bandidos. Enquanto isso, Frank se aproxima de seu suspeito, reduzindo a lista a 14 pessoas e pressionando sua equipe para encontrar o vigilante. Frank se reúne com um oficial que está observando Paul, já que ele se encaixa perfeitamente no perfil do vigilante. Eles observam Paul sair do prédio e Frank instrui um policial a segui-lo. Enquanto isso, Frank se dirige ao apartamento de Paul e pede ao zelador acesso ao local. Ele começa a vasculhar o ambiente e logo encontra bandagens ensanguentadas no lixo, além de vários jornais sobre o vigilante. Frank então visita o promotor distrital, apresentando todas as suas descobertas e expressando sua suspeita de que Paul seja o vigilante. Surpreendentemente, o promotor aconselha Frank a desistir do caso, afirmando que não quer transformar Paul em mártir. Ele ressalta que os assaltos diminuíram significativamente desde o surgimento do vigilante, mas a polícia se recusa a tornar essa informação pública, temendo que mais vigilantes apareçam. Em vez disso, eles desejam que Paul pare com suas ações e, se possível, deixe Nova York para sempre. Frank hesita, mas acaba concordando com o plano. Paul está em casa quando recebe uma ligação de Frank, que informa que ele está sob vigilância policial e sendo investigado. Naquela mesma noite, Frank envia alguns policiais para intimar Paul, alegando que estão à procura de alguém com uma descrição semelhante à dele. Algumas noites depois, Frank e o detetive estão de plantão, do lado de fora do apartamento de Paul. Paul, vestido com um terno caro, sai do apartamento pela saída dos fundos. Frank instrui um policial a verificar o apartamento de Paul, mas ao não receber respostas, reporta isso a Frank, que imediatamente parte em busca de Paul. Paul chega ao escritório e pega a sua arma. Quando está prestes a sair, Frank chega e descobre que Paul acaba de deixar o prédio. Paul dá uma volta pelo parque e logo é confrontado por 3 assaltantes que exigem seu dinheiro. Ele hesita por um momento antes de abrir fogo contra os bandidos. Paul persegue um deles pela floresta, mas acaba levando um tiro na perna. Apesar do ferimento, ele continua a perseguição e o atirador se esconde em um galpão. Familiarizado com o local, Paul consegue encurralar o homem. Ele ordena que o bandido saque sua arma, mas devido à perda de sangue, começa a desmaiar, permitindo que o criminoso consiga escapar. Frank e os policiais são chamados ao local do crime, onde ele conversa com o primeiro oficial que chegou à cena. O policial encontrou a arma de Paul, mas entrega a Frank, que lhe instrui a fingir que não viu nada. Enquanto isso, Paul está internado no hospital e Frank corre para vê-lo deitado na cama. Frank oferece a Paul a possibilidade de se livrar do revólver em troca de um exílio permanente de Nova York. Paul aceita o acordo e sua empresa concorda em transferi-lo para Chicago. Frank então informa a imprensa que Paul é apenas uma vítima comum de assalto e que o vigilante ainda está solta. Paul chega à Union Station em Chicago de trem, onde é recebido por uma representante da empresa. Ao notar alguns bandidos assediando uma jovem, ele se aproxima para ajudar, enquanto os criminosos zombam dele. Paul sorri e faz um gesto de arma com o dedo em direção a eles. E assim, chegamos ao final da história. E galera, de 1 a 10, qual seria a sua nota para esse filme? E se você não gosta de comentar, deixa o like para me saber se você tá gostando do vídeo. Principalmente você que chegou até aqui. Vou ficando por aqui e até a próxima.